22, que nós vamos estar pregando e falando sobre esse salmo que é muito importante para cada um de nós. Todos encontraram o Salmo 122? Então acompanhe comigo a leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Vamos orar? Pai, agradecemos a leitura bíblica do Salmo 122. O salmo onde os peregrinos subiam para Jerusalém, cantando alegremente. E esse salmo tem uma lição muito importante para os nossos dias, uma lição que deve ser aplicada no nosso coração. Eu agradeço, Deus, a leitura e quero pedir ao Senhor que o nosso coração esteja aberto para receber a porção da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é o terceiro salmo, não é, do salmo de romagem. São 15 salmos, os 10 deles foram anônimos, 4 pelo rei Davi e 1 pelo rei Salomão. Esse salmo fala daqueles homens que subiam das 3 principais festas do ano para Jerusalém: a Páscoa, a Páscoa e o Pentecoste, e não me lembro agora a outra festa, que eles subiam alegremente. E eles, no meio do caminho, encontravam muitas dificuldades. E tinha o perigo dos salteadores, tinha o perigo dos animais ferozes, e eles saíam cantando até Jerusalém. E acontece que esses homens, eles eram desafiados a ir para Jerusalém, louvando a Deus. Esse salmo traz mais ou menos a ideia de que nós somos esses forasteiros aqui na terra, subindo para Jerusalém. Um dia nós vamos estar lá com o nosso Deus. E esse salmo, ele é bem aplicado para esses peregrinos que subiam para Jerusalém. Nós vamos dividir esse salmo em 3 lições importantes, que nós vamos aplicar para as nossas vidas hoje. Primeiro, a alegria com que devia subir para Jerusalém, no versículo 2. Segundo, o grande afeto que deviam ter pela cidade de Jerusalém. E terceiro, a grande preocupação que devia ter com Jerusalém, expressa em suas orações. As 3 festas eram Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Eu esqueci uma, mas está aqui escrito, Tabernáculo. E essas 3 festas que eles iam durante o ano. Como é que ele começa o salmo? Ele começa o salmo, esse salmo é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Davi escreveu esse salmo em uma situação bem apropriada, onde esse povo louvava a Deus. A primeira coisa que ele diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outra tradução, ele diz assim: eu fiquei alegre com as coisas que foram ditas, ou eu fiquei alegre com aqueles que me disseram, ou eu fiquei alegre naqueles que me disseram. O que acontece? No Salmo 42 e no Salmo 37, é o inverso deste salmo aqui. Aonde o salmista, no Salmo 42 e no Salmo 37,
ele chorava, ele pranteava, porque queria estar na casa de Deus e não tinha condição, ele estava longe da casa de Deus. E o Salmo 42, ele faz uma oração que ele diz assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você imagina aí, alguém longe querendo ter a oportunidade que eu e você tem nessa noite. Alguém que estava distante da casa de Deus e chorava. E no Salmo 42, ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem: o teu Deus onde está? Esses aqui choravam porque estavam longe. No Salmo 137, o salmista diz: às margens do rio da Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. São dois salmos que ele expressa angústia, tristeza, porque queria estar na casa de Deus. Perceba se não parece comigo e com você, com cada um de nós, esses salmos. Nesse salmo aqui, ele está expressando a alegria por ir à casa de Deus. Os dois não podiam e choravam, e um podia e estava alegre. Alguém já disse que nós só valorizamos quando perdemos. Quando perdemos. Os que perderam a oportunidade de ir para a casa de Deus choravam amargamente. Mas aquele que tinha o prazer de ir para a casa de Deus, eles se alegravam. É mais ou menos assim: eles foram convidados, disseram a Davi que ia para a casa de Deus, e não teve coisa mais prazerosa no coração dele do que saber que ia para a casa de Deus. E ele começa a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas que alegria profunda ele teve em seu coração. Certamente é um dos sentimentos que mais nos dá conforto, é a alegria. Ninguém fica bem quando está triste. Você conhece a fisionomia de uma pessoa: por que você está triste? Ou talvez assim: por que você está tão alegre? E essa expressão de alegria, ela foi vista no rosto das pessoas que iam para Jerusalém. Alegrei-me. E eu começo a perguntar para vocês: o que tem alegrado o nosso coração? O que nós estamos procurando para alegrar o nosso coração? Nós estamos iniciando mais um ano, o ano de 2020, e não tem como não projetar, como não pensar, como não sonhar em dias melhores. Todos nós, eu e você já estamos aqui ansiosamente esperando que esse ano seja bom, mas que esse ano seja bem diferente do outro. Mas a alegria que nós vemos aqui no Salmo 122, não é uma alegria propriamente por receber as bênçãos materiais, que isso também traz alegria para nós. Qualquer um de nós, eu e você, queremos, claro, e devemos e vamos procurar receber as bênçãos materiais e expressar a nossa alegria. Mas fica aqui uma palavra introdutória para mim e para você. Será que nós estamos procurando alegria nas coisas espirituais? Será que o nosso alvo para esse ano tem sido assim: eu vou ser melhor espiritualmente, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu quero estar mais na casa do Senhor, o que eu posso fazer na obra de Deus? E ele diz aqui que a alegria que ele tinha era porque ele saía em peregrinação com o povo de Deus, cantando alegremente até chegar a Sião. O primeiro ponto que nós vamos tratar: qual é o motivo da nossa alegria? O que tem alegrado o nosso coração? Ou pelo menos o que falta em mim e você para alegrar o coração? Você pode dizer: pastor, eu só consigo ter uma vida de alegria se eu alcançar alguns objetivos, algumas coisas que eu sonhei, algumas pendências do ano passado, algo que ficou para trás, algo que fugiu das minhas mãos, alguma coisa que foi embora e eu não consegui resolver. Eu acho que isso deve ser uma preocupação minha e sua, de correr atrás
de cumprir as nossas demandas, de resolver os nossos problemas, mas eu queria trazer uma lição para nós nessa noite, de que quando a nossa vida espiritual ela está bem, escute isso aqui, quando a nossa vida espiritual ela está bem, nós temos mais facilidade de superar as lutas da vida. Vocês entenderam? Amém? Quando nós estamos bem espiritualmente, nós estamos fortalecidos para enfrentar as lutas da vida. E não venhamos com essa história de que o ano vai ser um ano bom, um ano maravilhoso, sem dificuldade. O ano é o ano que nós sempre conhecemos, um ano de muitas dificuldades. O que é que Davi quer ensinar para nós? Primeiro é que devemos expressar alegria. Ele usa a expressão, vamos à casa do Senhor. Por que ele usa essa expressão? Por que ele usa? Possivelmente, ele precisava de animar o seu coração e de animar o coração das outras pessoas. Quando ele diz assim, vamos à casa do Senhor, ele está dizendo assim, é muito importante que a igreja esteja unida e reunida na casa do Senhor. Ou é muito importante que você sinta-se animado, alegre em ir à casa do Senhor. Davi poderia muito bem dizer assim, Fernando, eu vou para a casa de Deus, quem quiser ir vai, quem não quiser fica. Mas ele usa a expressão, vamos à casa do Senhor. Entendeu? Para quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas também precisam. Você não percebe que é o mesmo contexto nosso, que nós estamos às vezes desanimados e talvez queremos animar outras pessoas e nós estamos desanimados, mas precisamos primeiro dizer, eu quero me alegrar e quero alegrar o meu irmão de que a casa do Senhor é o lugar certo. Nós mesmos somos vagarosos e relutantes, e os outros também são, por isso devemos vivificar e estimular uns aos outros. Nunca podemos estar separados, afastados uns dos outros. Primeiro ponto é assim, alegria, vamos à casa do Senhor, é lá, por mais dificuldade que tenha na casa de Deus, por mais problema que todo canto tem, mas é um lugar que alegra o nosso coração. Versículo 2, quando ele expressa a alegria, ele vai dizer, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Em outra versão diz assim, os nossos pés estão dentro das tuas portas, Jerusalém. Ou, agora estamos aqui junto às tuas portas, ó Jerusalém. Queridos, o versículo 2, escute aqui, vai tratar de um sonho realizado. Nós estamos, volta a falar e reiterar, que nós estamos começando o ano e quem sabe nós temos muitos sonhos. O sonho de pisar em algum lugar. Qual foi o sonho de Davi? O sonho de Davi é que ele queria pisar dentro do templo. Imagine quanta alegria de dizer assim, eu quero chegar lá no templo, eu quero pisar nas portas, eu quero ver aonde eu cheguei. E no versículo 2, Davi, ele expressa essa alegria, quando ele diz assim, cheguei na casa do Senhor. Mas por que ele diz essas palavras, Débora? Porque os peregrinos enfrentavam muitas dificuldades. Muitos não tinham o prazer de ir à casa de Deus. Alguns ficaram para trás. Outros não tinham condição alguma. Outros estavam longe da casa de Deus. Quem sabe pisar os pés na casa de Deus seria a coisa mais importante para o salmista. E são coisas tão simples que nós nem pensamos, nem valorizamos. Talvez seja algo muito comum para nós pisar na casa de Deus. Mas se você for perguntar a alguém que está em estado terminal e consiga falar alguma coisa, algum cristão, ele vai dizer que o que ele mais queria é ficar curado e voltar para a casa de Deus. Se você perguntar para alguém que
que está passando uma situação difícil, o que ele mais queria, eu queria sair daqui e voltar para a casa de Deus, voltar a fazer as coisas que eu fazia. Então ele diz aqui: parar os meus pés aqui nessa cidade. Ele tinha esperado tanto por essa peregrinação, e agora ele diz assim: valeu a pena esse sofrimento. Perceba que nós, quando começamos um caminho difícil, quando nós começamos uma jornada muito angustiante, logo vem o quê? O desânimo. Quando nós estamos caminhando, que não estamos conseguindo nosso objetivo, não estamos recebendo aquilo que tanto sonhamos, é bem provável que venha o quê? O desânimo. Gente, o desânimo tem entrado dentro do coração das pessoas, que a vida espiritual passa a ser secundária, não tem valor. E esses homens, eles sabiam da sua jornada, eles sabiam quando eles tinham andado. Vale a pena, meus irmãos. Eu fiz aqui uma comparação desse salmo com a nossa jornada até chegar aos céus. Porque um dia nós vamos partir dessa terra, não sabemos se não é arrebatamento, não sabemos se a morte vai nos tragar, mas de uma coisa nós temos certeza, que todos nós vamos já um dia para a mansão celestial. E esse salmo traz esta ilustração, ou melhor, esta aplicação de que aqui somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui, nós passamos por aqui. E perceba que nós valorizamos mais a vida passageira do que a vida eterna. Entenda que nós damos mais valor a tudo isso aqui do que a nossa eternidade. Por quê? Porque nós não estamos nos preparando para a vida futura. Davi, ele sabia muito bem, os peregrinos, que a jornada era muito grande. Queridos, a sua jornada é grande. A minha jornada é grande aqui na terra. Não tem dia fácil, não tem nada fácil, são dias difíceis, são momentos que você vai precisar da mão protetora de Deus na sua vida. E ele diz assim: pararam os nossos pés, agora ele se regozija com o alvo atingido. Portanto, não é surpresa encontrarmos os fiéis reconhecendo com gratidão os seus pés que estavam acostumados a andar nos lugares secos. Alguém que chega lá e teve essa trajetória é alguém que sabe valorizar. Precisamos parar um pouco e olhar como é que nós estamos caminhando aqui nessa vida. É uma viagem que nós estamos fazendo aqui. Nessa viagem tem muitas paradas, não é? Alguém compara essa viagem a um vagão de um trem, onde para na estação, desce um monte de gente, sobe outros ficaram para trás, e a vida. Pessoas que eram da nossa convivência não são mais, pessoas novas que chegaram da nossa convivência, pessoas que já partiram, que já se foram, e nós continuamos essa jornada, porque um dia também nós vamos estar nessa Jerusalém celestial. Por que nós precisamos atentar para isso? Porque até chegar lá, escute isso aqui, até chegar lá, você vai sofrer desânimo, você vai ficar angustiado, você vai ficar decepcionado, Fernando, você vai ficar triste no dia, e aí você vai ficar desapontado. Não tem como seguir essa caminhada e não sofrer com essas agruras da vida. Mas um dia nós vamos chegar lá. E ele diz: parar os nossos pés, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe o que eu vejo aqui? Gente, como ele valorizava a casa de Deus. No Salmo 84 ele diz assim: porque vale mais um dia dos teus atos do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da piedade. Sabe o que ele disse? Eu quero pisar os pés da porta, não preciso nem entrar, eu já estou realizado.
O que é que isso traz de aplicação para nós? Uma humildade diante de Deus. De que, pisando na porta do templo, nós já estamos realizados. Como nós precisamos disso? Ele diz: os meus pés estão na tua porta, ó Jerusalém. Agora, por que tanta ênfase a Jerusalém? Deixa eu explicar para você. Porque nós não estamos aqui trazendo o extremo, escute aqui o extremo sobre as paredes, porque a igreja somos nós. Existem os dois extremos: aqueles que espiritualizam o espaço físico, né, a parede, e aqueles que desprezam o espaço físico, achando que pode ser crente fora dessas paredes, fora da igreja de Deus. Jerusalém foi uma promessa feita lá no Velho Testamento, já a Moisés, confirmada a Davi, que seria a cidade onde o povo subia para a adoração. Mas por que, Roberto? Porque existia naquele tempo adoradores de Baal, Asteroide, o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus das árvores. Então, eram muitos lugares de adoração. Deus, para combater toda essa prática, esse misticismo, ele vai ser em Jerusalém. Lembrando que ele não está aqui espiritualizando as paredes, porque hoje vocês estão em reverência aqui, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos reunidos. Mas quando acabar o culto, nós ficamos conversando normalmente, brincando, não tem nada demais. É no momento da adoração. É tanto que lá no Novo Testamento, os discípulos, quando encontraram Jesus, alguém perguntou assim: Senhor, aonde é que nós vamos te adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Jesus disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que nós entendemos com isso? O valor da adoração individual é muito importante. O valor da adoração coletiva também é muito importante. Então o povo vai para Jerusalém. Deus queria acabar com todo aquele misticismo e disse: olha, vocês vão para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que foi construída com o fim do povo adorar a Deus. O povo do Antigo Testamento era um povo muito politeísta, adorava vários deuses. Esse foi um grande problema desde que esse povo sai do Egito. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. A preocupação de mostrar que eles não deviam adorar a ninguém a não ser a esse Deus. Então o que ele diz aqui? Ele, falando a expressão de Jerusalém, ele diz que é a vontade de Deus que esse povo se reúna em Jerusalém. Só para você trazer, quero trazer para você uma aplicação do valor da nossa reunião coletiva, do nosso culto dominical. Ou talvez que não tenha tanto valor, deve sim ter valor. Dentro do seu quarto você tem o seu momento de adoração a Deus, dentro da sua casa, com a sua família. Mas nós precisamos estimular o nosso coração para a adoração coletiva no templo. Alguém diz assim, veja só, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, o Senhor está reunido. O contexto desse versículo era para disciplina, era para o irmão que está caído, não era para reunião de oração, não era para o culto dominical. Então precisamos entender o contexto da palavra de Deus. Por isso que ele diz: Jerusalém, meus pés pousaram em Jerusalém. Ele agora vai descrever a bondade de Jerusalém. Parece até, parece que é idolatria. Não é não. É porque isso traz uma lição espiritual para nós, como povo de Deus, de adorar o Senhor, de prestar o nosso culto a Ele. Isso é muito importante. Não tem coisa mais gratificante de nós estarmos hoje à noite aqui reunidos
né? Saí daqui, eu fui para a igreja, eu prestei o meu culto a Deus, fui abençoado e vou agora enfrentar uma semana em nome de Jesus. Então, o que ele diz aqui? Os cristãos, certamente, nós não precisamos ter esse entendimento de que essas paredes, elas são santificadas, como alguns já pensam, já me disseram, né? Um tempo aqui, nós fazíamos, eu acho que muitos lembram, um evento aqui, ainda fazemos hoje evento dentro da igreja, jantar, sempre fazemos, e alguém me disse, mas pastor, que aberração, fazer um templo aqui, colocar cadeiras e mesas. Eu digo, qual é o problema? Porque eles estavam espiritualizando o local, achando que não poderiam fazer essas coisas. Tem que ter muito cuidado, porque a reverência começa dentro do nosso coração. A reverência começa quando nós entramos no templo, sentamos nessa cadeira e ficamos em atitude de oração, de adoração a Deus. E essa tem sido a minha preocupação. Quando eu sento ali, Deus, eu quero estar aqui te adorando. Eu quero estar aqui com o meu coração voltado para ti. Aí no versículo 3, ele diz: o afeto que ele tinha, como ele desejava. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. A partir daqui o salmista faz uma descrição da cidade e do templo. É muito comum eu e você olhar sempre para as dificuldades. É muito comum eu e você olhar para os defeitos. Defeito todo mundo tem. Eu acredito que Jerusalém tinha defeito, apesar de ser uma cidade reconstruída com muito zelo, mas tinha defeito. Davi aqui, ele agora vai expressar o afeto que ele tinha, os valores que ele via. Meus irmãos, os valores são os valores espirituais. Eu e você não vem à igreja para ver os valores materiais. Bom, nós até que gostamos do conforto, gostamos do local, mas o que é mais importante aqui, sabe o que é? É a presença de Deus. Amém? Se Deus não estiver aqui presente no nosso meio, onde nós estamos cultuando hoje à noite, nós devemos voltar para casa, porque não vamos receber nada e sair daqui sem nenhuma edificação. Davi, ele diz assim: Jerusalém, que estás construída, uma cidade compacta. Isso tudo traz uma lição na vida espiritual de cada um de nós. Que ele fala da união, algo que é bem construído. Nós trazemos aquela aplicação quando Jesus diz assim: a casa, ela tem que ser edificada sobre a rocha. Não propriamente a casa onde nós moramos, mas a nossa casa espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: sopraram os ventos, as águas foram fortes demais, aquela casa que era edificada sobre a areia caiu porque não tinha nenhuma base. Mas aquela casa que estava sobre a rocha suportou o vendaval, a ventania. Sabe o que é isso sabe o que isso diz para nós? De que maneira nós estamos construindo a nossa vida? Em cima de quê? De que princípios? Nós estamos construindo a nossa vida em cima de aventura, em cima de, desculpa a expressão, de uma vida irresponsável. Jesus disse: olha, o homem constrói a casa sobre a areia, vem o vento, vem a água e leva tudo. Porque na hora que ele construiu não estava chovendo, mas quando ele termina, a chuva vem algum dia. Isso traz para mim e para você uma grande lição, de que um dia o vento bate na nossa porta, um dia a tempestade chega na minha e na sua casa, e nós, como essa Jerusalém, precisamos colocar Jesus como nosso arquiteto. Amém? Ele diz: olha, a casa que é edificada sobre uma rocha, bate os ventos, vem as tempestades, vem a chuva, e não
derruba, não cai. Porque é que muitas vezes nós estamos tão vulneráveis que uma simples notícia desestrutura totalmente. Nós estamos tão fracos que qualquer palavra, qualquer palavrinha que vem, nós ficamos com o coração a 1000 por hora. Vocês percebem que acontece isso? É porque a nossa vida espiritual, ela está um pouco, talvez, em decadência. Então essa casa edificada sobre a rocha faz com que eu e você vença todas as dificuldades. Muitos são tão vulneráveis que quando chega a dificuldade, perde a cabeça, quer fazer besteira, começa a entrar num caminho totalmente perigoso. Por quê? Porque não tem a base, esse que nós precisamos. E eu digo para você que nós precisamos, nesse ano de 2020, de edificar nossa casa, sabe aonde? Na rocha. Sabe por quê, Samuel? Porque a luta vai chegar, o vento vai soprar, mas você vai ter certeza de que você está no lugar certo. Amém? De que você está, sabe aonde? No lugar que Deus quer. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Jerusalém, cidade construída, cidade que é segura, cidade que não tem como cair. Agora, a finalidade de ir para Jerusalém, para onde sobe as tribos, as 12 tribos de Israel, subia para lá, como convém a Israel, para render graças ao Senhor. Ele diz aqui 2 motivos importantes. A finalidade. Qual é a minha e a sua finalidade de vir para a igreja? Será porque é domingo? Será porque eu tenho que ir? Porque eu preciso de resolver alguma coisa? Ele diz, primeira coisa, olha para aqui, receber as instruções de Deus através de sua palavra. Tudo que é falado aqui é instrução de Deus para mim e para a sua vida. Você pode até dizer assim, olha, eu não concordo muito não. Nós podemos até querer discordar, mas nós vamos ser confrontados por causa dessa discórdia, porque são os princípios da palavra de Deus que estão sendo ensinados na igreja. Então, por que ir para Jerusalém? Por que ir? Ele diz, a primeira coisa é porque lá nós vamos receber as instruções de Deus, a palavra de Deus que é pregada. É por isso, gente, olha para aqui, que nós pagamos um preço altíssimo para trazer essa palavra para vocês de uma forma mais fiel, que se aproxime mais da revelação de Deus. Para ninguém, aquilo que eu penso, aquilo que meu coração quer dizer, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz, o que o salmista está dizendo no Salmo 122, da alegria desses irmãos que foram para a igreja. É isso que nós precisamos. Mas guarde isso no seu coração. Você precisa vir para a igreja para receber as instruções de Deus através de sua palavra, porque é através dessas instruções que você vai ter segurança em tudo que vai fazer, que você vai ter uma caminhada segura, porque você está trilhando no caminho que Deus lhe mandou. E ele vai adiante mostrando que nós precisamos de vir à casa de Deus para ter comunhão com os nossos irmãos. É isso, é esse afeto, é esse carinho, é esse feedback, esse olhar para vocês, é esse aperto de mão, é esse momento, Roberto, do louvor que nós cantamos alegremente. Isso faz parte do ajuntamento solene do povo de Deus. E nós precisamos dessa comunhão. Terceiro ponto que ele fala aqui: não temos como vir à igreja e não dar graças a Deus. Ele usa a expressão para render graças ao nome do Senhor, para retribuir, para darem graças ao nome do Senhor. Se Deus fala por nós, por meio de sua palavra, temos motivo para responder por meio de ações de graças.
precisamos vir como um ato de agradecimento a Deus. Gente, nós somos pessoas ingratas com Deus, aonde pedimos e agradecemos pouco. Agradecemos muito pouco por aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque nós estamos reclamando do que falta, esquecendo que já recebemos. Eu e você não temos nenhum motivo para reclamar de Deus. Nós temos a mão de Deus guardando todos os dias. Então ele diz: para onde sobem as tribos do Senhor? Ó Jerusalém. Lá estão os tronos de justiça. O que é que ele quer dizer com isso? Os tronos da casa de Davi. O que é que ele quer dizer com isso? É que lá Davi é um homem segundo o coração de Deus, que vai julgar justamente. Nós estamos no mundo de injustiça. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças. Infelizmente, até mesmo alguns que se dizem cristãos se tratam de forma injusta. Eles é lá que Deus usa Davi para fazer justiça. Lá é Deus que usa esse homem para trazer paz. Porque o nosso coração, ele vai ter paz à medida que nós também recebemos a nossa porção de justiça. Não há coisa mais desagradável quando alguém é injusto. Alguém já foi injusto com você? Você já recebeu alguma injustiça? Pois é, Davi está dizendo aqui, olha lá, que não há injustiça. Deus é justo, Ele não vai ser injusto com você. Apesar de ter aqueles que dizem assim, Deus faz justiça. Cuidado, que se você pedir que Deus faça justiça, talvez você esteja pedindo algo que você não merece. E ele diz, lá estão os tronos de justiça. É lá que Deus faz justiça. Quantos de nós já chegamos aqui, gente, sentados nessas cadeiras, e dizendo, meu Deus, quanta injustiça. Quanta injustiça eu tenho sofrido nesses últimos dias. Tem coisa mais desagradável. Como eu passei esses dias, meu Deus, quanta injustiça, quanta ingratidão. Mas nada disso veio de Deus, veio do homem que nós apostamos, que nós talvez achamos que nunca vamos ser decepcionados. E Davi diz aqui, é lá que está o trono de justiça. Ele vai agora dizer assim, a terceira preocupação, ele diz, orai pela paz de Jerusalém, seja próximo os que te amam. A grande preocupação é a oração. Como nós precisamos pedir paz para a nossa Jerusalém, para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Nós somos egoístas, onde estamos tratando dos nossos problemas, esquecendo talvez o problema da nossa nação. Davi ensina para nós, orai pela paz. Nós estamos preocupados com a nossa nação e a nossa oração, Senhor, traga paz para essa nação, porque automaticamente a paz vem para nós à medida que os governantes, eles são abençoados, eles são alcançados. Evidentemente nós também somos abençoados e nós somos alcançados. Orai pela paz, mesmo considerando tudo que foi dito nos versículos anteriores, talvez essa seja a parte mais difícil para nós, de orar pela nossa nação, de orar pela nossa igreja. Nós ficamos parados olhando para as dificuldades e esquecemos de orar. E ele diz, ore pela sua igreja, ore pelas famílias, ore pela sua cidade. Gente, aqui na igreja nós temos muitos pedidos de oração. Temos pessoas desempregadas, pessoas que perderam. Nós vemos aqui famílias que estão passando lutas. Então é uma incumbência minha e sua de orar.
E Davi ensina isso aqui nesse salmo. Ele ore pela paz da cidade, ore pela paz. E dentro dessa paz sejam próximos que te amam. Talvez você diga assim: isso é uma missão do pastor, isso é uma missão do conselho. Escute a Bíblia, o que é que Esdras, capítulo 10, versículo 4, ele diz: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Se levante e ore. Nós estamos orando pelas necessidades das pessoas. Ou nós recebemos talvez uma mensagem no WhatsApp pedindo oração, lamentamos e não oramos. Eu digo isso porque quantas vezes eu recebo tantas mensagens, e ali dentro de uma daquelas mensagens eu digo: meu Deus, tenha misericórdia, mas só falei isso, mas cadê a minha vida de oração por essas pessoas? Precisamos pensar um pouco sobre a vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Nós começamos o ano, precisamos orar. Como é que nós estamos enfrentando? Pense nisso. Ele diz: rei de paz dentro dos teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem. Amém? Rei de paz dentro dos muros. Alguém que desejava paz era o salmista. Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha: sejam pacificadores, promovam a paz. Meus irmãos, o mundo está precisando de mim e de você para promover a paz. A igreja precisa de nós para promover a paz, de alguém que traga uma palavra de ânimo, de coragem, de alguém que seja aquele que veio apagar o fogo, que não veio acender o fogo, que não veio trazer mentira, fofoca. Pense como ele diz aqui: rei de paz. Ele estava preocupado. Nós temos essa incumbência, dizer: Deus, traz paz na vida da igreja, por amor de todos os seus habitantes, por amor. Ele fala de uma forma particular, fala por todos, e ele conclui dizendo assim: rei de paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz. Eita, como essa palavra vem forte no nosso coração. Será que nós estamos com o nosso coração cheio, Fernando, de amor pelas pessoas, amor para os irmãos? Será que nós estamos torcendo para o bem daquelas pessoas que caíram, que naufragaram, que desistiram? Ou nós estamos assim: eu não disse, eu não falei, queria dar certo? Nós estamos apontando. E Davi ensina para nós que nós precisamos dizer: Senhor, que haja paz no coração dessas pessoas. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa foi a mensagem que o salmista trouxe para nós do Salmo 22, de que precisamos colocar em prática tudo o que foi dito neste salmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, te louvamos por esta noite. Ó Deus, porque em nós, em mim, às vezes não há essa disposição de ir à tua casa, esse desejo de orar, esse desejo de te buscar, esse desejo de ver a casa bem, de interceder. Não há, Pai. Mas eu peço a Ti nesta noite, que o nosso coração se regozije hoje à noite, em fazer a Tua obra, em Te servir, em orar pelos irmãos, em compartilhar as Tuas bênçãos. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, fortalecendo cada um de nós em nome de Jesus.